começa falando desta tentativa que o Flamengo está fazendo ou pelo menos, tentativa, porque o Marcos Braz admitiu que ligou para Jorge Jesus. Esse desejo do Flamengo de trazer de volta Jorge Jesus, mas tudo está relacionado à possibilidade do Benfica ainda se classificar ao mata-mata da Liga dos Campeões, André. Se o Benfica se classificar, e é bem provável que se classifique, dificilmente o Jorge Jesus vai largar o time português para assumir o Flamengo neste momento. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Calçade, Pedro e Léo em casa. Boa noite a todos os fãs de esportes. É um prazer estar aqui novamente. Ele está pressionado, né, o Jesus. Tá? Ele não tem um bom retrospecto recente em clássicos, né, desde que ele reassumiu o Benfica. Ele tem perdido a maioria dos clássicos, desperdiçado pontos em jogos que são diferentes, né? Que contam muito também pela rivalidade e a forma como as torcidas dos maiores clubes de Portugal encaram essas partidas, de uma maneira bem parecida como a gente vê aqui no futebol brasileiro, uma coisa que, independentemente do local, todo mundo sabe o que é. Todo mundo que acompanha futebol, claro. E os resultados que são necessários para classificar o Benfica na Liga dos Campeões são bastante prováveis, né? Então seria até uma surpresa do ponto de vista do que seria normal acontecer se por acaso o Benfica ficar fora. Agora, tem uma outra questão, né? Tem 2 encontros com o Porto no final deste mês. Um pela Taça de Portugal e um pelo campeonato. E isso evidentemente entra nessa leitura a respeito da participação dos clássicos. São 2 partidas próximas nas suas datas, por 2 torneios diferentes, mas que são complexas também porque são 2 visitas do Benfica ao estádio do Dragão. São 2 clássicos fora de casa. Então, é claro, quando isso acontecer, todos já saberemos se o Benfica se classificou na Champions League ou não e de que maneira uma eventual desclassificação foi recebida pela torcida, pelo clube, pelo Benfica, pela comunidade do Benfica de maneira geral. Mas mesmo se isso acontecer, tem 2 jogos contra o maior rival do Benfica, 2 visitas ao estádio desse rival e tudo isso vai entrar, né, na leitura e no problema que o Jesus tem que administrar para permanecer lá. Eu insisto, não é uma situação simples, o Flamengo não pode ficar esperando, né? Porque já o esperou naquela situação de fico ou não fico, vou embora para casa ou não vou, e ninguém conseguia falar com ele, todo mundo lembra disso. Mas eu mantenho a minha opinião. É óbvio que o Flamengo tem que ter um treinador de ponta. Isso é muito evidente. O clube que fatura, a frase do Calçade, um clube que fatura bilhões não pode ter ninguém que não seja de ponta, em qualquer departamento ligado ao futebol. Mas o técnico é uma figura central. E tem opções, e o Flamengo tem orçamento para trazer vários deles. Mas aquele que, na minha opinião, teria maior chance de dar certo é quem já veio, já viu, já venceu. Mas teria que estar disposto a colocar todo esse capital em cima da mesa de novo, para eventualmente vê-lo diminuído se as coisas não andarem bem. Recriar o time de 2019 ele não vai conseguir, ninguém conseguiria, porque o futebol é desse jeito. Sim. Mas ele conhece o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro, os dirigentes do Flamengo, o próprio Flamengo. Seria um bom caminho já andado, além de contar, evidentemente, né? Se você anunciar amanhã Jesus está de volta, imagine qual seria a repercussão entre a gigantesca torcida do Flamengo. Para o Benfica se classificar no mata-mata da Liga dos Campeões, basta ele vencer o Dinamo de Kiev, que é o lanterna do grupo, só tem 1 ponto em casa, e o Barcelona não vencer o Bayern de Munique na Alemanha, o que, convenhamos, hoje em dia está... O Jorge Jesus é aquela contratação em que você traz alguém que a torcida ama de volta e a responsabilidade toda passa a ser dele. Por quê? Porque a responsabilidade da escolha já não existe mais. Afinal, você está trazendo alguém que é amado. Logo, é ele que tem que resolver e alcançar um rendimento já conhecido pela torcida e que já deu Libertadores para o Flamengo. Então, assim, o ônus da diretoria é minúsculo. Porque, poxa, Jorge Jesus de volta. Tem alguém aí reclamando? Ninguém. Então, essa é uma escolha. Agora, a gente tem que entender que também tem nós estamos aqui no final da temporada e eles estão na metade. Então, se você tirar um treinador de uma equipe, um treinador que esteja trabalhando,
não é assim tão fácil, tão simples. Algo precisa acontecer, ou ele está desempregado, ou esperar pela virada, né, da temporada europeia, junho, julho. Mas o Flamengo não pode esperar. Até aí a Libertadores já caminhou e caminhou bem. Não é o caso. O Flamengo precisa de uma escolha segura e que recupere a equipe. E, né, siga o padrão do time, siga o padrão do clube. Que é, o clube não, hoje, é um clube que não pode ter problemas. Ele tem que ter os melhores profissionais, os melhores equipamentos, os melhores jogadores, as melhores práticas administrativas, ele tem que ter. Só isso. Então, é hora de escolher. Jorge Jesus é aquela bola de segurança. A responsabilidade todinha dele de recuperar o nível já alcançado. Se for outro, aí a diretoria, ela é corresponsável na escolha. Agora, não é que, não, vamos lá que tem tempo. Calma, o tempo não tem muito tempo. Por quê? Porque quando você planeja contratações, e o Flamengo pode ir ao mercado, como o Palmeiras, como o Atlético Mineiro, isso começa lá em setembro. Não é em janeiro, depois que começou a bola a rolar, que você fala, e aí, o que nós vamos contratar? Não é assim que funciona. Agora, Pedro, a torcida do Flamengo está na bronca, a torcida abraçou o time depois da derrota na Libertadores. As arquibancadas do Maracanã estiveram cheias contra o Ceará, estiveram cheias hoje mais uma vez, mas até com, né, quase que uma inédita perda de pênalti do Gabigol. Há muito tempo não perdi um pênalti. Sim. O Flamengo deixa de pelo menos empatar. Taça Rio de 2020. Taça Rio de Jogo 2020. com o Botafogo, a bola foi no travessão. Foi o último pênalti que ele perdeu com a camisa do Flamengo. E hoje na trave também jogou, nós vimos ali no pé da trave. Mas é assim, apesar de todo esse abraço, a torcida do Flamengo demonstrou hoje um pouco de impaciência, né, com o momento. Tanto é que quando o Everton Ribeiro é substituído, ele é vaiado por parte da torcida, outra parte aplaude, diga-se, e ao terminar o jogo, houve-se o grito na arquibancada de time sem vergonha, o que aconteceu no Morumbi também, a torcida do Flamengo chamando de time sem vergonha, depois da derrota hoje, o time do Flamengo no Maracanã. Pedro, boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite para você, André, Calçade, Léo, fã de esporte com a gente em casa. Eu respeito toda a manifestação do torcedor, desde que sempre educada, dentro de um limite, mas time sem vergonha me parece um pouco exagerado. Talvez uma coisa ali, a flor da pele, uma torcida que se despedia do Maracanã na temporada, uma torcida talvez queria bem mais do que uma derrota para o Santos, uma torcida que queria talvez um abraço nesse time que tantas alegrias já deu, uma torcida que esperava talvez um pouco mais de entrega, acho que isso pode ser debatido, mas sem vergonha, vergonha na cara talvez não tenha sido exatamente o que faltou a esse grupo. Acho que faltou trabalho em muitos momentos, faltou comando, faltou escolhas, faltou uma série de situações que eu acho que precisam ser resolvidas muito além da escolha simples do Jorge Jesus. Agora me parece algo de momento, Paulo. Não acho que a gente tenha que ficar com uma impressão de final de temporada que esse time é um time, sem vergonha. Acho que é muito mais o calor do momento de quem queria pelo menos uma vitória ali, o último jogo no Maracanã do ano. O Flamengo não jogou bem, é verdade, o Flamengo foi superado, é um Flamengo também que é muito complicado a gente querer fazer qualquer análise e tratar como definitivo, um jogo sem maiores pretensões, um vice-campeonato garantido, muita gente já se poupando, um Flamengo com a sua vaga já carimbada na Libertadores, talvez jogasse muito mais para esse espetáculo da torcida, que não aconteceu. Só que eu acho que as coisas estão muito além exatamente desse time. Esse time é uma base daquele que deu muitas alegrias, daquele que poderia talvez em algum momento ter vencido o Palmeiras, ter sido bicampeão da Libertadores, daquele que brigou até onde deu no Campeonato Brasileiro, é óbvio, poderia ter disputado com mais firmeza o título, daquele que foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil, ficou um gostinho de talvez um pouco mais longe, daquele que tentou a Libertadores. Poderia muito mais. Eu acho que para o Flamengo é frustrante, nessas três competições principais, não beliscar nenhum, mas time sem vergonha, acho um pouco exagerado. Acho que os problemas no Flamengo vão muito além. Estou com o André quando ele fala que o Jesus talvez seja o mais perto do que pode existir, porque já veio, já viu, já venceu, mas eu acho que a conversa precisa ser um pouco mais profunda. O Jesus, quando chega em junho de 2019, ele conhece um Flamengo. Um Jesus que pode voltar em janeiro de 2022, é um outro Flamengo. São muitas mudanças, alguns jogadores a menos, algumas peças a menos, algumas peças modificadas, muitos profissionais de comissão técnica a menos, o cenário político até um pouco mexido, então acho que vai muito além simplesmente de cantar o nome do Mister, né, como eles gostam, olê, Mister. Então acho que precisa se pensar um pouco além
dessa situação somente de Jorge Jesus. Acho que tem bastante papo por aí, Paulo. Não acho que é simplesmente só traz o português que a gente vai revisitar e reviver tudo aquilo de 2019. Acho que vai um pouco além do debate do Flamengo. Oi, Léo, boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Boa noite companheiros, André, Calçade, Pedro Iva, fã de esportes. Vamos falar do campeão brasileiro hoje mais tarde, hein? O Flamengo tem 71 pontos, hein? 71. Quantos pontos o Flamengo, campeão brasileiro de 2020, fez? 71. Se o Flamengo pontuar na última rodada, ele terá feito uma campanha melhor que a do time que foi campeão na temporada passada. Então, às vezes, se o time tem vergonha ou não, é tudo uma questão de perspectiva, né? Esse ano teve um time que fez 84 pontos, então o Flamengo não chegou perto de comemorar o título. Na Libertadores também foi o segundo colocado, perdeu a final na prorrogação, podia ter vencido, ali foi uma questão mais de detalhes, mas acho que um time que chega em segundo nas duas principais competições que ele disputa pode frustrar o torcedor, porque o torcedor sabe do potencial que esse elenco tem, do potencial que esses jogadores têm, então é natural que espere sempre grandes conquistas, mas não acho que um ano sem essas grandes conquistas seja para jogar fora no lixo, fazer uma reformulação mais exagerada. Claro que tem pontos para discutir, se alguns jogadores bateram no topo, vocês citaram aí a saída do Everton Ribeiro, que de fato teve uma temporada muito abaixo do que ele já produziu, se é o caso de tentar achar alternativas para que alguns jogadores sejam mais importantes, mais úteis, como o próprio Pedro, que é um tremendo jogador e que foi um investimento alto do Flamengo, mas tudo isso passa por um planejamento esportivo. E tem peças importantes no planejamento esportivo, o diretor esportivo que o Flamengo tem e o técnico que nesse momento não tem. Jorge Jesus voltando, caso aconteça, é difícil até para ele voltar ao time de 2019. Então o que eu acho legal pensar não conte com a excelência de 19, porque ali eu acho que seria difícil até para Jesus conseguir, mas conte, claro, com melhora, com tirar bastante do potencial desses jogadores. O que me chama a atenção nessa história de vai cair, não vai cair, é que você fica na mão, não é nem só dele, né? Por exemplo, vamos supor, o Benfica faz uma partidaça, mete 5, mas o Bayern poupa jogadores, o Barcelona joga bem, ganha o jogo, se classifica, o Benfica não passa. O que aconteceria a partir daí? Será que só os protestos do final de semana seriam suficientes para colocar em xeque a posição do Jorge Jesus? Como o Calçade lembrou, não vale esperar tanto até a temporada europeia acabar, deixar alguém tocando o barco ali. Acho até que a Libertadores, a fase de grupos, o Flamengo negociaria bem com qualquer técnico, mas quando chegar ao final de maio, o brasileiro já vai ter tido 8 rodadas, né? Quase um quarto de campeonato, e aí acho que não dá para sacrificar tanto. Então acho que não vale a pena também você se colocar numa situação de esperar para ver, mesmo que ele diga que não vai renovar o contrato, que dê a palavra dele de que ele voltaria. Então, ou é agora ou nunca, mas eu acho que tem que ter um limite aí. Você não pode ficar esperando, vamos atrás de outro. Não, vamos esperar mais 1 ou 2 rodadas lá, ver se a situação piora. Aí passa longe do seu planejamento, né? Então acho que é uma coisa que assim, tem que estabelecer o dia. Até o dia tal, eu vou deixar isso aqui em banho-maria, vou ver como é que fica a situação lá. Mas não pode deixar isso prolongar tanto, porque acho que você começa a ficar refém de uma situação, e é claro que todo mundo sonha, né? Acho que o time de 2019, ele tá na retina ainda, que ele foi encantador, que ele foi competitivo, que ele foi vitorioso, mas entendo que você tem que ter um limite até quando você pode esperar também, né? Nós temos, inclusive, agora com áudio, né, os gritos que vieram das arquibancadas depois que o jogo terminou com a derrota de hoje no Maracanã. Vamos ver e ouvir. É lógico que isso vai passar pela confirmação de um novo técnico. Aliás, o presidente foi reeleito agora, neste final de semana, então é impossível se projetar, né, esportivamente alguma coisa sem até a certeza de que vai se continuar no cargo. Mas a pergunta até que eu vou fazer para vocês a partir de agora, é necessário pensar numa reformulação, de alguma forma, do elenco do Flamengo? Reformulação, não estou querendo dizer mandar todo mundo embora e trazer outros tantos, né? Mas pelo menos assim, em posições, em atletas pontuais. Isso é natural acontecer. Qualquer time. Vai acontecer no Palmeiras, que é campeão da Libertadores, pode acontecer no Atlético. Você tem ali uma galera que, de repente, no rendimento não era o esperado, segue a vida, não precisa contratar 8 jogadores para o time titular. Isso aí é problema de outros clubes, não é do Flamengo.
Então uma coisa é você ajustar ali, isso dá para fazer, né? Mas é incrível, né? Time sem vergonha, era lindo, agora é sem vergonha, é um negócio, uma loucura, a minha cabeça não entra. Futebol é momento, diria o outro. Mas é uma loucura do futebol. Mas eu vejo que o Flamengo tem Palmeiras, Atlético, falando dos três que estão aí lutando por títulos, né? Aqueles que têm mais condições. Eles têm que fazer isso mesmo. Isso está acontecendo no Palmeiras. Você vê ali, olha, 38 anos, Felipe Melo. Poxa, vai fazer um contrato até 40. Acho que o Palmeiras pode se mover no mercado com mais dinheiro para repor. Porque quando um jogador sai, ele deixa também o salário dele vai junto, né? Porque o clube não continua pagando. Então, com o salário daquele jogador, você pode trazer outro. Você pode ir avançar um pouco. Então, isso é um planejamento básico do futebol. Então, uma mudança radical no Flamengo, não. Nenhuma mudança, também não. Claro. Também não. O Everton tem sido um problema? Tem. Então, está na hora, talvez, de pensar no jogador para aquela função que ele faz, para ser o titular, ou até para dividir com ele. Então, isso pode acontecer. Mas é do futebol. A única coisa que realmente me preocupa é que a conta não bate. Assim, se a torcida do Palmeiras gritar time sem vergonha, a do Galo e a do Flamengo, né, não dá para ganhar 3 ao mesmo tempo. Então, a torcida grita time sem vergonha para quem é vice-campeão brasileiro. Vice-campeão da Libertadores. O Flamengo não pode perder, ele só tem que ganhar. Bom, aí nós temos um problema. Porque o Flamengo não vai apenas vencer, o Palmeiras não vai vencer sempre, o Atlético Mineiro também não. Sim. Tanto que nenhum deles ganha as 3. Talvez o Atlético ganhe, talvez. E o traço, desculpa, Calçade, mas o traço que separa os que têm vergonha e os que não têm não pode ser o título. Não é possível, né? Não dá, né? Então, evidentemente não haveria nenhum grito de time sem vergonha após essa derrota rigorosamente igual contra o Santos, se o Flamengo tivesse sido 2 semanas atrás campeão da Libertadores de novo. E poderia ter acontecido. O jogo foi para prorrogação. Aí não seria. Né? E aí não seria um time sem vergonha. Seria mais um motivo de orgulho em mais um ano com uma conquista importante. Então assim, o critério da arquibancada muitas vezes não existe. Então a coisa é puramente emocional. Os dirigentes estão aí, ou pelo menos deveriam estar, para trabalhar afastados desse tipo de sensação. É claro que você também não pode se desconectar totalmente do que está acontecendo e abaixar sempre a temperatura como se você trabalhasse numa bolha e que a decisão que você toma não tivesse nada a ver com a vida de ninguém, porque o futebol não é assim. O futebol é muito importante para muita gente, mas né, os dirigentes no seu lugar, os torcedores no seu, na tomada de decisão, óbvio. Quando eu digo que, permita só que eu elabore, que o Jesus é o cara que teria mais chance, na minha opinião, de dar certo, é porque, pelas informações que se tem, pelo que se ouve aqui e ali, a crise de futebol que o Flamengo atravessou nessa temporada, que foi uma crise que chegou a todos os departamentos, e envolveu ali, como a gente já falou tantas vezes, parte física, departamento médico, comissão técnica, jogadores, diretoria, evidentemente, coletiva cancelada pelo presidente no momento de maior turbulência na temporada, tendo que administrar a não entrevista do Marcos Braz para falar sobre os problemas. Na semana em que o Pedro foi operado fora do departamento médico do Flamengo, um clube que fatura bilhões. Tem um jogador que procura assistência médica em outro lugar. É desse tipo de coisa que a gente está falando. Então, para mim é muito claro que o Flamengo passou por uma crise de cultura de trabalho. E muita gente que trabalha com futebol e que tem acesso e que conversa com pessoas, ouviu aqui e ali, como eu disse, que as pessoas ali entenderam num determinado momento que o dinheiro resolveria todos os problemas. Então você tem um problema, você taca um saco de dinheiro e o problema está resolvido. No futebol não é assim. As pessoas importam, as pessoas são muito relevantes. Quando são especialistas e são competentes naquilo que fazem e também quando não são. O senhor que aparece aí na tela, o senhor Jorge Jesus, ele não era apenas o técnico do time do Flamengo. Ele era o comandante de um jeito de trabalhar no dia a dia, de um jeito de viajar, de um jeito de treinar, de um jeito de recuperar jogadores, de um jeito de se comunicar. Você pode gostar ou não,
mas ele fazia tudo isso. E o que todo mundo que trabalhou com ele sempre disse, é difícil tolerar a partir do segundo ano, porque as pessoas se cansam disso, mas calma aí, você quer se cansar ganhando ou você prefere perder e não passar pelos desgastes que normalmente a cultura de vitórias provoca? Então, quando eu digo que ele é o cara que tem mais chance de dar certo, não é só porque ele dirigiu um time fantástico que conquistou 2 títulos numa temporada histórica. É porque ele representa essa maneira de trabalhar no Flamengo. E eu imagino que se ele um dia considerar voltar e colocar de novo, como eu falei, sobre a mesa todo o capital e toda a possibilidade de dar as entrevistas que ele dá, porque vamos considerar isso. Se o Jesus voltar, as coisas andarem mal, e a torcida do Flamengo criticá-lo no Maracanã como fez hoje com o time, ele nunca mais vai poder falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fui lá e ganhei de todo mundo, eu fui lá e 70 mil gritavam o meu nome. Ele vai precisar considerar esse risco. Ele sempre me pareceu um cara que tem fé no próprio taco. Então é uma cultura de trabalho. O Flamengo precisa disso. O Flamengo precisa de alguém que faça isso. E ele vai, talvez, né, Pedro, no caso de aceitar voltar ao Flamengo, veja só, ele vai ter de conviver com a própria sombra, né? Porque a comparação será desde então, tem sido desde então na avaliação dos outros técnicos, mas na avaliação dele mesmo será o que ele fez em 2019. O Pedro é um dos jornalistas que mais informações tem a respeito das coisas no Flamengo e ele sempre fala, sempre publica. E estamos aqui com o Pedro de novo. Diga lá, Pedrão. Não, o André toca num ponto que eu acho muito interessante. Vai chover tela de comparação, né, Paulo? Jesus em 19, 10 primeiros jogos, Jesus em 2022, caso ele volte. Isso ele vai ter que lidar, e a gente vai ter que lidar e encarar aqui também. Agora, o meu ponto, o André toca numa situação de cultura de trabalho, que é o que eu falo. A cultura de trabalho implementada pelo Jesus naquela passagem dele, naquele ano magnífico ali, de meio de 19 a meio de 20, ela não existe mais no Flamengo hoje. Quando Jesus sai do Flamengo, além de toda aquela tropa de portugueses que trabalhavam com ele, auxiliar, analista, tinha aquele grupo dele que saiu todo, né, preparador físico, saiu o grupo de Jesus. Além do grupo de Jesus, que em tese naturalmente voltaria agora, o Flamengo perdeu 5 profissionais da área da saúde. Isso imediatamente após a saída de Jesus. Em outubro de 2020, alguns meses depois da saída de Jesus, chegaram 9 novos profissionais. Essa troca é tida por muitos dentro do clube como o setor mais problemático. A cultura de trabalho ela foi muito alterada. Antes tinha uma cultura de que Jesus levava no tal, podemos chamar, pulso firme, ele fala, que o André fala, pode gostar ou não gostar, mas dava certo. Esse pulso ele foi se perdendo. Foi entrando um amigo de foi entrando o cara que trabalhou com o vice-presidente lá atrás, porque era próximo de não sei o quê, porque deu certo lá em 2009, então voltou em 2021. Isso foi tido como um ponto problemático. E aí não adianta só pensar nesse nome de Jesus se você não pensar em todo esse cenário. Como é que ele volta em janeiro de 2022? Se é que vai voltar, passando por toda essa situação de Champions League, clássicos contra o Porto, não ter exatamente ainda uma situação definida se vem, se não vem, se vai estar demitido, se vai estar empregado, que isso pesa muito na negociação. Então, assim, essa tal cultura de trabalho que ela precisa ser pensada no Flamengo. Porque me parece que, mais uma vez, o Flamengo pensa com o caminho mais fácil. Quando sai Jesus, vamos buscar um estrangeiro. Não deu aquelas 300 entrevistas que fizemos, pega o Domi, porque tinha ali um carimbo de um auxiliar do Guardiola, tudo bem. Aí não deu certo o Domi, mas o técnico aqui do momento é o Rogério Ceni, o cara aqui de dentro do Brasil, porque não dá para fazer outra tour lá fora com entrevistas, tem que ser algo mais rápido, pega o Rogério. Era o nome de momento. Não tinha muita convicção, tem uma mudança de modelo de trabalho. Sai o Rogério, quem é o nome da bola da vez? Por mais que tenha tido um problema com a diretoria lá atrás, é o Renato, então vamos no Renato. O Flamengo me parece sempre caminhar para o lado mais fácil. Então essa é a minha dúvida. Essa opção pelo Jesus é só o lado mais fácil, de pegar alguém para resolver um buraco e achar que pode repetir 2019, ou é de fato uma retomada de uma cultura de trabalho que deu certo lá atrás? Porque só o Jesus pelo Jesus, o Jesus e seus apóstolos ali, os portugueses que tinham com ele, só isso não basta. A cultura de trabalho do Flamengo mudou e foi muito criticada. A diretoria precisa pensar nisso, não só no Jesus, como esse Salvador. Então esse é o meu questionamento. Acho sim que é qualificado. Sabe um ponto que eu acho interessante? Diga, Léo, fala, Léo. Que eu tava, até as capas me lembraram de uma questão ali, o treinador não se sente amado na luz, e esse é um ponto, né, do convencimento, porque ele, como lembrou o André, ele pode chegar aqui, não ser nada do que foi antes e tomar porrada, como todo técnico que não está indo bem toma porrada, claro, essa metafórica, né, do torcedor vaiando, xingando no estádio, isso ninguém está salvo disso.
Até mesmo técnicos históricos de clubes históricos já sofreram com isso. Mas nesse primeiro momento ele sabe que ele é acarinhado de um jeito que talvez ele tenha esperado ser nessa volta ao Benfica e que não aconteceu. É um time onde ele foi muito vitorioso, a primeira passagem foi excelente, mas hoje a relação dele com a torcida, e a gente não podia saber disso antes porque a torcida não estava no estádio, e agora que a torcida está, ela está assim, fria, indiferente, e acho que alguém como ele, com essas questões do próprio ego, fica bem mal com isso. Então, por isso eu acho que ele cogitaria, mas não, ao mesmo tempo, não a ponto de ele pedir para sair, né? A ponto de ele considerar voltar caso ele ficasse desempregado amanhã. Né? Marcos Braz concedeu entrevista. Vamos trazer na tela o que disse a respeito desse contato com Jorge Jesus e a vontade do Flamengo novamente em ter Jorge Jesus como seu comandante. Vamos botar uma tela então aí com o que disse o Marcos Braz, o vice de futebol. Ele descarta vir se for em uma situação que não seja um consenso, ou sei lá, até que ele seja demitido. Tem contrato até maio e o Flamengo não vai esperar até maio de jeito nenhum, e tá certo. Se for só a próxima fase da Champions League, ele pode chegar. Próxima fase da Champions League, fevereiro. Não, a próxima fase começa... Fevereiro, né? Fevereiro. Ele está falando agora, né? Ele está falando aí os próximos jogos. Ele está com pressa, né? E é óbvio. A próxima fase... Nem fevereiro dá pra Você tira toda a pré-temporada do Flamengo. Não. E ele, sim, imaginando, ele é um cara esperto, muito inteligente no mundo do futebol. Ele sabe que o Flamengo mudou, que alguns jogadores saíram. Ele não tem o Pablo Maia, não tem o Rafinha, não tem o Gerson, que jogou com ele. Outros chegaram, mas ele se garante, né? Esse cara não vem, ele vem com uma listinha na mão para falar assim, exato. Eu preciso ter pilares para me apoiar na volta. Só replicar o time de 19 e 22. E a listinha, né? Obrigado, ó. Acho que não dá mais. Esse, como tá esse? Mais ou menos. Tá bom, não faço questão, quero esse pro lugar. Né? E essa coisa demora. Então, por isso que também não pode ficar esperando. Porque não adianta pegar o cara, colocar no avião, ele desce aqui e tudo vira uma maravilha. Porque, né, ele próprio sabe muito bem que o futebol não é uma simples questão do cara que tem acesso à varinha mágica. E ele vai, 2019, tal, com menos sofrimento. Que a final não foi a final tranquila. Sim. Né? Foi uma final épica porque é, sim, uma virada. Então não foi aquela tranquilidade. Sim. Na possibilidade, né, se as coisas se encaminharem aqui para o Jorge Jesus. Agora, esportivamente falando, o que seria sedutor para ele? Obviamente o apelo emocional ao que ele já viveu. Então, quando a gente fala ele veio, viu e venceu, ele também celebrou, ele também comemorou. Ele também teve o seu ego absolutamente e frequentemente massageado pela torcida do Flamengo, o ambiente no Maracanã, que ele dizia que o deixava maravilhado e fez comentários até depois de voltar a Portugal sobre como era e tudo mais. Agora, os últimos 2 anos do Flamengo foram anos frustrantes, e eu me recuso a falar em time sem vergonha, mas foram anos frustrantes na Libertadores, os 2 últimos, né? Então, isso é um projeto que pode ser apresentado a ele. Vamos ao Mundial de Clubes de novo. Daqui a pouco, em fevereiro, nós vamos ter mais um Mundial de Clubes. O normal, o natural, embora não seja simples, não sejam favas contadas, é o encontro de Palmeiras e Chelsea na final. Isso é o normal. Isso é o que todo mundo acha que vai acontecer, certo? De novo, não são favas contadas para ninguém, mas muito mais para o representante da América do Sul. Nós vamos poder fazer mais uma vez uma comparação entre o representante do primeiro mundo do futebol e o nosso representante aqui sul-americano. O que aconteceu quando Jesus esteve lá com o Flamengo? Um jogo quase de igual para igual, uma partida equilibrada na maior parte do tempo. O Flamengo teve poucas chances, mas teve. Aquela sensação de ter feito um bom papel, e é uma sensação correta, foi mesmo um bom papel. Ele mesmo não disse que o que ele gostaria que tivesse acontecido de um jeito diferente tem a ver com o jogo contra o Liverpool no Mundial. Ele teria de ganhar mais uma Libertadores, é óbvio. Mas isso pode ser apresentado a ele como, olha, vale a pena, em nome disso aqui, colocar tudo em risco, toda a sua fama, toda a imagem que você tem, que você propaga aí por onde você vai. Agora, pode ser paradoxal, mas se ele for esperto mesmo, de verdade, ele não virá nunca. Não vem. Porque ele não vai querer colocar isso em risco. Eu estou dizendo aqui, há argumentos.
Há argumentos. O maior risco é o dele. Mas ele também tem. Ele tem mais a perder do que a ganhar. Mais a perder. Eu não sei se mais, mas ele tem bastante a perder. Tá. Ele está numa condição que faz justiça ao nome. Ele é visto como esse cara. Daí para cima é difícil. Para baixo é muito fácil. E vamos ver se a coisa caminhar, quais são as condições. Sim. Porque ele sabe tudo isso aí. Claro. Ó, o pessoal tá falando aqui, pô, o Santos venceu, pode chegar, a próxima Libertadores a gente vai separar. Nós começamos com o Flamengo e com o Palmeiras, que agora a gente vai colocar na conversa também, até a comparação dos dois, afinal de contas foram os dois finalistas da Libertadores, e daqui a pouco a gente passa pelas partes da tabela, tá? Então vamos falar sobre a luta contra o rebaixamento, a luta por essas últimas vagas na Libertadores e, por exemplo, o Santos aí estará também como tema do Linha de Passe. Davi Luiz, a avaliação do Davi Luiz sobre o elenco do Flamengo depois do jogo de hoje. Vamos ver o que o Davi pensa do elenco. Aí falando de elenco, não mais de técnico. No futebol você tem de ter brio, tem de estar focado o tempo todo jogo, no limite, e esse grupo precisa crescer, amadurecer. Ficam as lições para o ano que vem. Está aí, de certa forma, falando no comportamento do grupo do Flamengo, Davi Luiz, que é muito experiente. E nós temos uma outra tela do Gagliotti, o presidente do Palmeiras. Ontem ele esteve no Mesa Redonda da TV Gazeta, tradicional programa, e falou sobre o processo de reformulação do Palmeiras, do elenco do Palmeiras, que parece ter começado, né? Afinal de contas, o Felipe Melo não fica, o Jailson não ficará também.